Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. O Salmo 144. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Queremos, com Maria, nesses dias, lembrada em novena, Nossa Senhora do Carmo, reaprender de São Lucas no Evangelho. Quanto aos fatos, Maria meditava sobre eles e trazia-os ao coração. No comum da esperança, convidados a entender os sinais de Deus, este Deus presente nos humildes. As leituras deste final de semana ajudam-nos a descobrir que Deus se manifesta não na soberba ou na arrogância, mas sim na humildade, na simplicidade e na pequenez humanas. Ele não faz uso da violência e recusa usar das armas dos poderosos para implantar seu reino. Ao falar de um rei humilde que viria ao encontro do povo montado num jumento, o profeta Zacarias apresenta uma novidade tremendamente desconcertante. Este rei, que traria a paz sem combater com os carros e cavalos, chegará para ensinar a todas as nações o caminho da justiça e do bem. Os caminhos de Deus podem ser bem diferentes dos caminhos humanos. Apenas uma vida segundo o Espírito, assegurada por uma profunda união com Jesus, como nos lembrou a segunda leitura, pode nos fazer livres para entender, reconhecer e acolher a revelação divina. Essa mesma vida segundo o Espírito é que nos anima e fortalece para enfrentarmos a maldade e a injustiça com a mesma estratégia escolhida pelo Filho de Deus, que consiste em vencer o mal com o bem. Daí aquele convite: o meu jugo é suave. Em muitas ocasiões nos evangelhos encontramos Jesus rezando, assim como acontece no evangelho deste domingo. A oração de Jesus apresenta para nós elementos sobre sua relação com o Pai, uma relação marcada pela intimidade e pela confiança total, sempre tendo como fim o bem daqueles que lhe foram entregues. Este também precisa ser nosso jeito de rezar. Uma oração que nos leva ao serviço do próximo, acolhendo todos os que estão cansados e fatigados sob o peso de seus fardos. Uma oração que nos torna capazes de reconhecer a beleza nos pequenos gestos, nas coisas simples da vida. Para o mundo, o caminho de Jesus pode parecer um verdadeiro fracasso, mas Deus quis escolher o que é desprezado e considerado fraco para confundir os fortes, os autossuficientes, aqueles que têm o coração fechado para acolher a ação renovadora do Espírito. Busquemos cada vez mais aproximar-nos de Jesus,
o Rei justo, manso e humilde de coração, fazendo do nosso coração e do nosso agir semelhantes aos seus. Que bom que aí também aprendemos de Nossa Senhora as virtudes da humildade. Eis aqui, Senhor, a tua serva, o teu servo, faz conforme a tua palavra. É assim que caminhamos na esperança deste tempo comum, firmados na convivência. Nossos municípios, vários deles estão realizando nesses dias as exposições, os torneios agropecuários, momento de encontro. Sempre penso e medito e falo que toda festa fica melhor ainda quando Deus vai. Ela fica boa do começo ao fim. Devemos então, nos nossos caminhos, a presença do Senhor e a sirvamos com simplicidade, com alegria, com a força necessária que pode nos ajudar a vencer sempre as forças do mal, ocasionando atitudes do bem. Continuemos irmanados a tantos que nos pedem pelo programa, pela convivência, as orações com Dom Valdemar, Padre Hilton, Padre Pedro Vierman, Padre José Raimundo. Lembramos com carinho dos doentes em casa, em tratamentos, internados. Ontem também celebramos os 99 anos de Dona Conceição, mãe da Sônia, do Lauro. Como é bom a vida longa na fé. Dona Conceição já tem um testemunho de quase 92 anos de apostolado da oração. Esse louvor que Deus nos ajuda a celebrar diariamente com a vida e, claro, com a nossa vocação. Como é bom entender-se vaso nas mãos do Senhor, instrumentos de sua grandeza e de sua bondade. Então partilhemos as orações, os louvores, partilhemos a fé, em tudo servindo ao Senhor com alegria, com a coragem do caminho. Na escola de Nossa Senhora, aquele sim e o faça-se nos ajuda bastante em nosso aprendizado. Então, invocarmos a bênção de Deus sobre você que nesse momento reza conosco, que nos acompanha, toda a equipe do programa. Continuemos firmes na fé. Que bom que podemos colocar nas mãos de Jesus toda a nossa história, toda a nossa estrutura e, por causa dele, refazer caminhos de vida. Também peço orações para a nossa Romaria da Fé. 14 de julho a 22 estaremos indo a pé até Aparecida do Norte. Troquemos orações. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Aparecida, Senhora do Monte Carmelo, Senhora de tantos títulos, do glorioso São José, do apóstolo São Judas Tadeu e ainda de Santa Rita de Cássia, trazendo do dia de ontem o testemunho de São Camilo de Leles, que criou os camelianos e deixou-nos os ministros dos enfermos. Esse zelo pela vida sobre você nesse momento, sua casa e família, ao seu coração, por suas intenções e necessidades. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos, um abençoado final de semana. Fiquemos em paz e com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Alegria estarmos juntos para mais uma meditação da Palavra. A palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa estas palavras:
Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Irmão e irmã, que alegria ouvir esta palavra. Você e eu devemos nos alegrar muito quando ouvimos uma palavra como essa. Porque eu e você somos pecadores. Portanto, o título desse vídeo, Esperança para os Pecadores. Jesus é esperança para os pecadores. Porque esse texto revela que Jesus não rejeita os pecadores. Isso é muito importante você entender. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: mas a igreja condena. A igreja não aceita as pessoas. A igreja fala mal das pessoas. A igreja é preconceituosa. Não. A palavra de Jesus é uma palavra que não rejeita o pecador. Está aqui. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que acontece é o seguinte: Jesus não aceita o pecado. Jesus não dialoga com o pecado. O reino de Deus e o reino de Satanás são reinos opostos. Não tem conversa. Então você nunca vai ver Jesus dizendo assim: tal pecado é bom. Você nunca vai ver na Bíblia o pecado se tornando algo aceitável. E Jesus dizendo assim: não, isto é pecado, mas pode fazer. Não. O pecado não. Então quando a pessoa fala assim: ah, mas a igreja condena as pessoas. Não, a igreja está condenando o pecado. Mas a igreja acolhe o pecador. Então é preciso separar isso. Existe o pecado que a pessoa está fazendo, e isto é condenado pela Bíblia, por Jesus Cristo, pela igreja. Mas a pessoa Jesus ama, a pessoa Jesus quer, a pessoa Jesus vai ao encontro. Olha que interessante, Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus viu. Foi Jesus quem viu ele primeiro. E Mateus, preste atenção, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Isso significa o quê? Ele era cobrador de impostos. E nesta época, cobrador de impostos é quase a mesma coisa que ladrão. Roubava. Usufruía. Fazia coisas injustas. Portanto, Mateus é um pecador. Se ele fosse uma pessoa que estivesse na justiça, ele não aceitaria esse cargo. Ele não estaria trabalhando neste ofício. Não. Existem trabalhos que não são justos. Por mais que a pessoa ganhe dinheiro, mas existem trabalhos que moralmente não são bons. Então eu não posso fazer qualquer trabalho porque ele me dá dinheiro, não. Existem trabalhos que moralmente são ruins. Mateus era um grande pecador. Mas Jesus vai ao encontro de Mateus e olha que lindo. Jesus disse para Mateus: segue-me. Jesus chama o pecador, minha gente. E por isso eu disse no começo do vídeo, esse evangelho é para que a gente se alegre, porque eu, Frei Gilson, sou pecador. Mas vendo a história de Mateus, nós vemos que Jesus me quer. Jesus me quer, Jesus te quer. Portanto eu digo a você, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a vida que você está levando. Eu sei que você é um grande pecador, assim como eu. O mesmo chamado que Jesus fez para Mateus, ele está fazendo para você. Ei, segue-me.
Mas preste atenção, segue-me para que você continue na mesma vida? Não, segue-me porque eu quero você pecador, mas eu vou te santificando, eu vou te transformando. É o que Jesus disse. Não são os que estão bem que precisam de médico. Se você está bem, você não vai para o médico, você não precisa de tratamento. Agora, se você está doente, você precisa de médico. Então, se você é pecador, você precisa de Jesus Cristo. Gente, aqui também está uma coisa importante. Por isso eu preciso entender que eu sou pecador. Porque veja que Jesus está cutucando também aquele povo. Aquele povo parece que não se achava pecador. E aí Jesus fala, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Se você se reconhece pecador, Jesus veio para você. Jesus é a tua solução, Jesus é a tua salvação, a tua santificação. E se você segui-lo, Ele vai te santificando, Ele vai te curando. Gente, que lindo! Siga Jesus. Ele nos acolhe. Veja, não aceita o nosso pecado, mas Ele vai nos curar deste pecado, vai nos santificar. Siga o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, discípulos e missionários da Igreja Sinodal, a Igreja de nossos dias, devotos nossos auxiliadores São João Bosco, boa tarde. Louvor e gratidão a Deus pelo dom da vida. Meditemos sobre o coração de Jesus, artífice da Eucaristia. A Eucaristia é o maior presente do coração de Cristo, fonte e coroa de toda a vida da Igreja. A Eucaristia, sacrifício, da missa renova no altar a obra da redenção. A Eucaristia, sacramento, é vida. A Eucaristia, presença real, é o amor vivo de Cristo na nossa comunidade, na caminhada para o Pai. Rezemos ao coração de Jesus. Clementíssimos coração de Jesus, oceano de bondade e fonte inesgotável de todas as graças, não desprezeis as súplicas que vos apresentamos. Lembrai-vos que durante vossa vida mortal, movido pelas lágrimas da Cananeia, que vos pedia por sua filha, concedestes quanto desejava. Compadecido do centurião, que vos rogava o restabelecimento de seu servo, embora distante, o curastes. Lembrai-vos também que, entrando um dia na casa de Pedro, lhe saraste a sogra, livrando-a da febre que consumia. Ouvi as nossas súplicas, curando os doentes que estão precisando de nossas orações, que estamos recomendando a vossa bondade infinita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu vos amo, fazei que vos ame cada vez mais. Caros ouvintes, quem fez essa meditação é Padre Silvio Firme do Nascimento,
Vigário paroquial da Paróquia Santuário Nossa Senhora de Nazaré, Nazareno, que é componente da nossa diocese, aqui a 48 quilômetros aqui da Cúria Diocesana. Grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Caros ouvintes, estamos no 14º domingo do tempo comum, no ano A. A liturgia deste domingo nos indica onde encontrar Deus. A liturgia nos mostra que Deus não se revela na arrogância, no orgulho e na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequenez. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10, nos mostra que Deus enviou alguém ao encontro dos seres humanos. Esse enviado de Deus vem na pobreza, vem na humildade e vem na simplicidade. Vindo dessa maneira, ele acaba com os instrumentos de guerra e de morte e instaura a paz definitiva. Na segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, versículos de 11 a 13, Paulo nos convida a vivermos segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. A vida segundo a carne é a vida daqueles que se deixam levar pelo egoísmo, pelo orgulho e pela autossuficiência. A vida segundo o Espírito é a vida daqueles que aceitam acolher as propostas de Deus. No Evangelho, Jesus louva o Pai, porque a proposta de salvação que Deus faz aos seres humanos acontece principalmente no coração dos pequeninos. Os grandes, ao contrário, se deixam levar pelo orgulho e pela autossuficiência. Os grandes não têm tempo e nem querem aceitar os desafios de Deus, mas os pequeninos, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade salvadora de Deus. O Evangelho é o seguinte: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho é um dos pontos mais altos do Evangelho de São Mateus.
Jesus louva o Pai, porque Ele revela o seu projeto aos pequeninos e esconde aos sábios e inteligentes e poderosos. Somente os pequeninos, que foram roubados na sua liberdade, no ser, e na sua vida, no ter, podem compreender que o projeto de Deus é a justiça, que julga os poderosos e entendidos, para devolver aos pequeninos e fracos a vida e a liberdade que lhe foram tiradas. O pequenino pode reconhecer Jesus como seu Salvador, porque a ele Jesus se revela como mediador do Pai, fazendo justiça. Os pequeninos estão cansados de carregar essa cruz de miséria e escravidão, cruz sobre a qual ainda sentam aqueles que só pensam na sua abundância, no seu prestígio, na sua riqueza e no seu poder. As tentações que geram a injustiça. Em Jesus, na sua palavra e ação, eles aprendem que Deus está do lado deles, dos pequeninos, e que é através do seu anseio pela justiça que Deus irá criar um mundo novo, onde não mais existirá a vergonha, mas o orgulho legítimo de ser finalmente humano, filho de Deus. Só os pequeninos podem compreender o Evangelho, e somente eles podem trazer para todos o reino de Deus. Meus caros ouvintes, o julgamento de Deus é diferente de nossa maneira de pensar. Nós, seres humanos, muitas vezes admiramos e nos deslumbramos com os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e os colocamos como exemplo da vida para nós. Achamos que são eles que devem governar o mundo, que são eles que devem fazer as leis, que são eles que têm o bom gosto e boas ideias. Pensamos que são eles que mostram o que é correto e o que não é. Mas, vejam bem, Deus diz que são os pequeninos que percebem o que é verdadeiramente importante na vida. São os pequeninos que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores. Quantas vezes os pobres, os pequeninos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus falsos valores. A palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. E com frequência são os pequeninos, ou seja, os pobres, os humildes, que compreendem o que Deus quer e que acolhem essa verdade que Deus oferece aos seres humanos para os libertar à vida em plenitude. Agora, meus queridos ouvintes, eu queria lembrar que no fim de semana, de 15 e 16 de junho, teremos a coleta do dízimo. A igreja é obra de Deus e o seu Senhor vai retribuir a todos aqueles que foram generosos para com ela. Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Está no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Deixo agora algumas perguntas para a reflexão individual de cada um. Você já é dizimista? Você se sente corresponsável pelo crescimento da sua igreja? Quais são as várias dimensões do dízimo? Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande
chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.